Você pode parar de colocar pipoca aí, né? Nesse slot? Você vai do pipocando direto pro filme pornô e eu vou do pipocando direto pro circo. Nossas carreiras vão explodir. Porque você fica mexendo aqui, ó, na minha pipoca. Espectadores atentos desse mundo cibernético, está começando mais um Pipocando. Ah, maluco! Fantástico. Essa é pra você, fã do Pipocando. Exatamente. E fica rezando pra acertar pipoca. Hoje a gente vai falar de um cara que chacoalhou as estruturas da cultura pop. Bonito isso, né? Chacoalhou as estruturas da cultura pop para todo o sempre. A gente tá falando de um carinha muito bacana, que você pediu e a gente atendeu aqui no Pipocando. Você sabe quem é, ele né? Você sabe quem é. Vai! James Cameron! Na verdade, ali tá George Lucas, né? James Cameron também marcou bastante, mas dessa vez é George Lucas mesmo. Foi mal. Eu quis dizer George Lucas! pam 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 pam. Você com certeza já viu algum filme desse carinha, né? Cara, além de ter participado como roteirista, produtor e diretor de muitos longas de sucesso, como por exemplo Indiana Jones, por exemplo, né? Ele é responsável pela série Star Wars, que é uma das sagas cinematográficas mais aclamadas da história. Então, poxa, é bem importante. George pode ser considerado um ícone hoje, mas ele começou modesto, literalmente, porque George Walter Lucas Jr. George Walton Lucas Jr. nasceu na cidade de Modesto, na Califa, gente humilde mesmo. Desde cedo, o Lucas já era pá virada, né? Ele odiava a grade curricular da escola e achava o ensino ultrapassado. Tipo rola, né? Ah, não quero aprender essas coisas fúteis. O George, como é o nome dele? George Washington? George Washington é um grande diretor. George Lucas. Eu queria ser astronauta, você queria ser travesti, ele queria ser piloto, cara. Sonho de menino é uma loucura mesmo, né? É, muito louco, né? Mas o sonho virou pesadelo quando ele sofreu um acidente sinistro e o carro cuspiu ele pra fora. Aí ele repensou o que ele queria pra vida dele, né? Ele decidiu ingressar na faculdade de cinema na Universidade da Califórnia do Sul, que foi uma das primeiras a oferecer esse curso. Pra quem não sabe, a galera antigamente, os diretores mais clássicos, Eles eram arquitetos. arquitetos, filósofos, fizeram outras coisas, não tinha faculdade de cinema. Então George foi da turminha de um dos primeiros a fazer, né? Curso de cinema. Curso Né? de Durante cinema. seu tempo de faculdade, o cara fez 8 curtas-metragens, entre eles o THX 1132, que ganhou o Festival Nacional de Estudantes de Cinema. Já começou, né? Esse curta, inclusive, viria a ser o seu primeiro longa-metragem. A gente vai falar disso já já. Bom, dia de diplominha na mão e pronto para começar as suas peripécias, em 1968 o Lucas conseguiu uma bolsa, uma espécie de bolsa de estudos com a Warner para assistir a gravação de um filme que ele podia escolher. Ele decidiu acompanhar a gravação do filme do Coppola, O Vale do Arco-Íris. A galera que estudava cinema pirava nessa bolsa, porque era tipo uma pós-graduação com quem já fez acontecer em Hollywood. O Lucas continuou na cola do Coppola, né, ajudando ele na direção de outros filmes, e aí depois em 69 ele ainda foi cameraman de um documentário sobre Rolling Stones, que chama Gimme Shelter. Então ele ainda era humilde. O Lucas ainda fez um documentário de 40 minutos sobre a direção do Coppola, que chama Coppola Filmmaker. Olha como ele era fã do mestre. Lucas se dava muito bem com o Coppola. O Lucas, ele se dava muito bem com o Coppola. O Lucas se dava muito bem com o Coppola e por conta disso resolveu se juntar com ele. Mudou pro Nordeste da Califórnia e abriu um estúdio, o American Zoetrope. A ideia era bonita, cara, era ajudar os realizadores a produzirem os filmes fora do circuito maligno e opressor de Hollywood. Adivinha se der certo. O primeiro filme que a empresa fez foi o longa baseado no curta do Lucas, né, o THX 1138. O filme ele era ousado, o foco dele era mais o visual e as imagens, os diálogos e os enredos ficaram para segundo plano. Só que a Warner achou ousado demais, meteu o dedão e mudou tudo. Ficou meio salada. Justamente por isso não foi bem nas bilheterias e acabou quebrando a jovem empresa.
Exatamente. Aí os dois se separaram. O Coppola foi realizar O Poderoso Chefão e o Lucas fundou a Lucas Filmes, né? Conhecidíssima. Em 1973, o Lucas ajudou no argumento e também dirigiu o filme American Graffiti, que retratava a juventude americana dos anos 50. O filme foi um sucesso de crítica, 2 Globos de Ouro e 5 indicações ao Oscar. Com o cartucho recarregado de moral, o Lucas começou a saga que seria uma das maiores sagas da história do cinema, o Star Wars. O primeiro filme é de 77, ele saiu chamando só Star Wars, pra não confundir o público, mas depois ganhou um novo título, né? Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, ou A New Hope. Pra quem não sabe, os filmes do Star Wars foram rodados fora da cronologia. O primeiro lançado é, na verdade, o quarto do título da saga. Existem motivos muito claros pro Lucas ter decidido fazer desse jeito, né? Ele colocou muita coisa na balança pra tomar essa decisão, né? É uma decisão ousada. Diz a lenda que os efeitos especiais eram bem limitados na época e as distribuidoras já estavam olhando meio torto pra saga, né? É por isso que o Lucas escolheu rodar o quarto episódio, que ele sabia que ia levar o público à loucura, mesmo com as limitações técnicas da época, e deixou outras partes da história pra outros momentos. E bingo! 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 O filme bateu todos os recordes de bilheteria da época e levou 7 estatuetas do Oscar. O segundo filme da saga foi Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Que na época só chamava O Império Contra-Ataca. Foi um Exatamente. puta sucesso também, mas aí quando saiu a coleção de DVD, aí eles botaram o nome lá. Enquanto isso, ele roteirizou e produziu o primeiro filme do Indiana Jones, Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida. A história de produção do Indiana Jones é muito da hora, ela envolve também o Spielberg. Os caras se trombaram numa praia, decidiram fazer esse filme. Ele tinha os textos e aí ele compartilhou com o Spielberg e virou essa franquia de filmes. Como é que ele ia gigante. chamar o Indiana Jones? Qual que era a ideia? Era Indiana... É alguma coisa em Era Jones, Indiana... não tinha Indiana? Não tinha o Jones. Não tinha o Jones. Era Indiana, tipo, Indiana Silva. Aí o Spielberg falou, puta, Indiana Silva não vai colar, velho. Coloca Jones, que é mais da hora. Cara, o negócio é que assim, eles passaram 6 meses com outro roteirista e o Spielberg queria um Indiana Jones muito mais tecnológico, porque o Spielberg queria dirigir um filme do 007. Ele falou, velho, eu tenho um personagem muito 007 que eu escrevi, cara, que vai ser o que você vai dirigir, que é o Tanto que o Indiana Spielberg Jones. tava pirando que o Indiana Jones tinha uma mão robótica. Uma mão robótica. O George tá, Lucas tá. conseguiu guiar essa história da mão Falou, robótica. Falou, não, é cara, só chicote, só o bagulho chicote. vai ser da selva. É bola rolando atrás do cara. Em 83 temos o Star Wars Episódio 6, O Retorno do Jedi, que também treme terra de tanta grana e sucesso que fez. Aí a franquia ficou na geladeira por um tempão, né? O Lucas dirigiu, produziu e roteirizou até 99 vários filmes de sucesso, incluindo mais 2 Indiana Jones. Don't call me that, please. Destaque também pro filme Howard the Duck, que é uma das coisas mais macabras e sinisteiras da história. That's it. No more Mr. Nice Duck. O filme foi baseado nos quadrinhos de sucesso que levam o mesmo nome e conseguiu unanimidade entre espectadores e crítica. Lucas, não foi dessa vez. Todo mundo achou uma bosta. Cara, o Howard the Duck é muito bizarro, né? Eu não sei se você se vocês sabem do que se trata disso, mas é um pato, tipo o pato Donald, gigante, bizarro, meio com umas olheiras, mano, uma coisa escrota. É tipo... Tem cults que né, tem uma pequena porcentagem da população mundial que acha esse filme legal. O interessante é que este personagem ridículo, que é o Howard the Duck, essa coisa medonha, aparece no Guardiões da Galáxia, que é o último filme da Marvel. Se você assistiu, você deve ter visto um pato bizarro depois dos créditos. Você que ficou no cinema lá, todo mundo já tinha ido embora. Eles querem desenterrar a franquia. 16 anos depois de ter produzido o último Star Wars, George Lucas revela que vai continuar contando essa história e lança o episódio 1, Ameaça Fantasma. Esse, em 1999, era um que eu joguei bastante de Nintendo 64, que dirigia os pods, né? Tá ligado? Exatamente. Aí ele continuou fazendo Star Wars, né? Em 2002 saiu o episódio 2, Ataque dos Clones. You know I don't like it when you do that. Sorry, Master. I forgot you don't like flying. E em 2005, o episódio 3, A Vingança do Sith, completando 6 filmes da série. Bom, nesse último, o George Lucas aparece em pessoa interpretando um personagem, né? Uma curiosidade interessante é que ele não dirigiu Star Wars 5 e 6, porque ele é um cara muito ocupado, né? O George Lucas, ele é um grande produtor, né? Ele não só escreve, dirige, como ele produz muita coisa. Então ele tá envolvido em muitos filmes, e aí ele não pôde pôr a mão diretamente na direção desses 2 Star Wars. A saga Star Wars levou no total 10 estatuetas do Oscar, não é brincadeira, tá? E muitos prêmios por aí ainda a se somarem. Star Wars também se expandiu, né, pra televisão. Teve uma série de desenhos que o George Lucas também escreveu. Na verdade, ele assina tudo que tem Star Wars, porque ele é um dos criadores do universo, né? Não, a gente tem que ter noção que o cara criou o universo, né? Não é simplesmente escrever um filme, o cara criou o universo. Então... Teve o Frango Robô também, os episódios do Star Wars que ele que fez a produção executiva, ou seja, ele que bancou. Exatamente.
cara chega e fala assim, a gente quer fazer um episódio de Star Wars, ele, beleza. Cara, Star Wars Eu não ajudo. para, velho. No último comercial do Up do carro, tem a porra dos personagens da Star Wars licenciados pelo próprio George Lucas, cara. Tanto que os números de rentabilidade dessa franquia não mentem, né? Faturou Continua- muita grana continua e ganhando. continua faturando. Né? Com certeza, ainda vamos fazer um episódio só sobre a saga Star Wars aí, com todos os detalhes, né? Esse aqui é só sobre o George Lucas. E ela valorizou tanto a Lucasfilmes que a Disney recentemente comprou a empresa por 4 bilhões de dólares, meu povo. Dá pra comprar muita calça pra uma jovem de 16 Muita. anos, né? E colocou o George Lucas entre um dos caras mais ricos do mundo, com patrimônio avaliado em 3 bilhões de doletas, só dele, cara. Vou ressaltar aqui que existia também a LucasArts, que é muito da hora, que produziu vários jogos icônicos, alguns dos mais famosos point and clicks, né? E Aquela outros categoria tantos jogos de filme, né, que você clica assim pra fazer as coisas, lembra? Bem antigo, do eu, DOS. eu, na época chamava aquilo de jogos de adventure. Adventure, entendeu? Que vai de, puta, The Day of Tentacles, Monkey Island. Monkey Island Full maravilhoso. Throttle. Quando a Disney comprou tudo, eles decidiram fechar a divisão de games e unir com a divisão de games da Disney. E aí demitiram um monte de gente foda que tinha lá. Enfim, né? Aquela coisa toda que acontece quando as empresas se unem. Então a gente quer deixar aqui a nossa singela homenagem a LucasArts, que fez tantos jogos legais que jogamos. Bota a vinheta, aquela vinhetinha muito bacana. Muito triste, muito triste. O George Lucas, pra completar, ele ainda é diretor da Fundação Educacional George Lucas, que é uma organização que tenta integrar a tecnologia no sistema educacional do futuro. Que louco, brother. É iPad pra criançada. O George Lucas é um visionário e com certeza está entre os melhores diretores de todos os tempos. E se você gostou desse episódio, deixa seu like aqui, seu favorito. Se a gente falou alguma besteira, corrija. Exatamente. Esse programa Inclusive, interativo. o George Lucas fez tanta coisa que se você lembra de alguma outra coisa legal que ele fez aqui, ou alguma curiosidade, compartilha com a gente aqui nos comentários. Curta a nossa fanpage pra acompanhar os memes e tudo. Não se esquece de se inscrever no Pipocando pra receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pelo seu view. E é isso. Outra coisa, o o que que meu é? Instagram, cara, tá tendo pouca gente Cara, lá. Instagram do Bock é uma coisa que vocês deveriam dar lá. Twitter do Bock. Sabedoria, autoconhecimento, é com ele. @delongas. Aliens, Eu, por exemplo, o que aliens. você pode fazer? Eles nas minhas trazem redes informações sociais? por mim, de aliens. Me seguir no Twitter também, se você quiser, @RolandinhoBR, não garanto nada, cara. Ficou é aqui, uma ficou jornada, aqui. é uma jornada Ficou- meio atípica. Ficou os links aqui, jogamos. Vai seguir a Eliana no Twitter? Tranquilo. Eu já é um pouco mais... Enfim, apenas busquem conhecimento. Tá certo? A gente erra alguns dados, mas a gente espera vocês, meus queridos, que nos corrijam. Às vezes a gente erra de propósito pra ver se vocês são espectadores atentos. Não, a gente faz 3 episódios por semana, cara. É uma pauleira escrever roteiro, não sei o que. Ih, Não ela dá tá tempo. justificando. Quando É o roteirista claro. fala isso pra você, você demite. Por isso... Não tem roteirista aqui, não tem roteirista. Sou eu e o Rolandinho aqui, ó, editando, fazendo, escravizando, entendeu? Eu que tô recando essas câmeras, eu que tô fazendo esse TP. Vamos lá.